De manhã tão prazeroso, né? Depois de uma chuva abençoada, para maio, né? Uma surpresa muito grande para nós todos, né? Que somos agricultores. Hoje nós estamos na casa do produtor de cana, então sejam todos acolhidos, né? Nesse trabalho da associação de produtores que somos. Já o só empresto o nome, né? Então estou muito contente de ter muita gente de outras cidades, né? De Osório principalmente, que é uma cidade tão importante para nós. E hoje nós vamos falar de um evento de super importância, né? Fibromialgia, tem uma oportunidade do professor estar aqui conosco para estarmos relatando como a gente interagir com essa enfermidade que realmente desafia a gente. Minha esposa e minha filha também têm esse evento, então é de suma importância. Então eu gostaria de muito que vocês sejam muito acolhidos, né? E agora eu vou passar a palavra para a Marcela. Por favor, Marcela, seja bem-vindo. Obrigada, Eduardo. Obrigada a todos, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Marcela Fernandes, fisioterapeuta da Multifísio Jaú, e é com grande prazer que a gente traz essa palestra para vocês de grande importância com o nosso professor pesquisador, Dr. Antônio Aquila. Vamos lá? Gente, bom dia. Não é sábado de manhã, todo mundo vai suar, né? Já passou uma semana pesada. Bom dia! Bom dia! Gente, eu quero agradecer a presença de vocês. E essa adesão bonita que está no sábado, logo de manhã. Que bacana! Gente, muito obrigado mesmo, bem legal. Olha, eu não vim dar uma palestra, eu vim fazer um bate-papo. Então, é hora da gente trocar ideia, é hora de tirar dúvida. Então, tem dúvida no meio? Olha aqui, levanta a mão, pergunta. Acho que essa é a ideia, né? Trazer mais informação, enfim. Meu nome é Antônio. Apesar de ter doutor no nome, me chamo de Antônio. Doutor é um título que está na parede. Tá? Combinado? Então, tá bom. Eu fico 90% do meu tempo na USP São Carlos, 10% com a esposa e filho. E a minha formação, acho que ela está ficando cada vez mais maluca. Eu sou formado em Educação Física. Então, em outra vida, eu era professor de Educação Física. Acho que é um multiverso, né? Então, em outra vida, eu era professor de Educação Física, amava o que eu fazia e resolvi que, após a graduação, eu queria fazer uma especialização. Então, o mais próximo que chegava do que eu queria era a fisiologia do exercício, que era entender mais o corpo humano. Só que a minha intenção era, talvez a especialização seja uma porta de entrada para o mestrado. E não era. Não, de forma alguma, muito longe disso. Então, depois de muito tempo, vocês podem ver, de 2007 para 2012, que aliás, para 2009, quando eu entrei, eu consegui entrar no mestrado em biotecnologia. Aí vocês vão estar falando assim, já começou a ser diferente, né? A minha pesquisa de mestrado envolvia emagrecimento, que é a minha área mãe, laser, para redução de gordura no fígado. Só que eu trabalhei de 2009 a 2012 em laboratório com rato. Pesquisador raiz, trabalhei com rato. Ratinho branco de laboratório. Só que os ratinhos, eles comiam ração hipercalórica. Significa que ganhavam peso. Depois de 2 meses, era um rato de meio quilo. Meio quilo de rato. Foi uma experiência muito interessante. Aí, no doutorado, também em biotecnologia, eu trabalhei na mesma área com pessoas. E deu muito certo. Os anos se passaram. Da Federal de São Carlos, eu passei para a USP, já para fazer o pós-doutorado. E lá, o programa é o programa de Física e Ciência dos Materiais. Então, vocês perceberam que da Educação Física, acho que a educação ficou lá atrás, fiquei com a física e segui em frente. Nesse meio tempo, em 2015, eu passei a cuidar da unidade de terapia fotodinâmica, que é uma unidade de pesquisa da Santa Casa,
e eu trabalho com o desenvolvimento de equipamentos e metodologias para a saúde. Tudo com laser. Tá? E aí que a gente começa o nosso bate-papo. Vocês tinham que entender um pouquinho de onde eu vim, o que eu mudei na minha vida, para a gente poder conversar. Tá? Tudo que a gente faz tem que ser publicado, porque a universidade pública é dinheiro público. Então, além de uma publicação, eu tenho que fazer também divulgação em mídia. Você tem que saber onde vai ter dinheiro. Essa é a realidade. Bom, qual que é o problema? Nenhuma revista nacional serve. Só para ajudar. Então é tudo revista internacional. Por isso a divulgação tem que ser feita em eventos, tem que ser feita muitas vezes em reportagens e tudo mais. O nosso grupo lá, ele é grande. E aqui está só talvez 1/3 do grupo. O que nós trabalhamos lá é para o desenvolvimento de tecnologias nas mais variadas áreas. São 3 grandes áreas dentro da física lá. Uma é a física atômica, realmente trabalha com átomos. A outra, a biofotônica, que é a área que eu pertenço. E a outra é a nanoplasmônica, que são nanomateriais, uma escala muito pequena de coisas que vão trazer um benefício enorme. Hoje existem nanosensores, por exemplo, que fazem detecção de Covid, detecção de câncer no sangue, tudo isso. É uma tecnologia nossa, brasileira. Chegar à disposição para nós já é uma outra coisa, mas é desenvolvido. Bom, dentro da biofotônica nós temos a preocupação em difusão. Você tem que saber o que a gente faz. A outra é inovação. Adianta eu fazer mais do mesmo? Não adianta, né? Então a gente faz aquelas reuniões quando sai fumacinha da cabeça, só que a gente sai com adrenalina, querendo trabalhar. Isso às vezes não é legal quando é sábado de manhã. E a inovação com responsabilidade social. Tudo que a gente faz, a tendência é que beneficie a sociedade de alguma forma. Tá? Bom, na biofotônica são diversos grupos: terapia fotodinâmica, controle microbiológico, síntese orgânica, fototerapia, diagnóstico óptico. Esse tipo de grupo bem encorpado deu origem a diversos laboratórios, mas deu origem a uma pesquisa que envolve a cidade de Jaú, principalmente. Já ouviram falar na terapia fotodinâmica para tratamento de câncer não melanoma na pele? Não? O Amaral Carvalho aqui fez parte da pesquisa e faz o tratamento aqui. Então, como funciona? O Brasil, ele é gigante. E o nosso povo é lindo, porque a nossa miscigenação de pele é maluca. Isso é muito legal. Mas é um trabalho. Porque, olha só, quanto pontinho no nosso mapa? A gente teve que fazer polos de avaliação no país inteiro. Por quê? Porque o tipo de pele que eu tenho na região sul, eu não tenho na região norte e nordeste. E a incidência de sol nas regiões também é diferente. Tudo isso para ser um trabalho válido a ponto de tentar colocar isso no SUS. Hoje o que acontece? 95% dos casos de câncer não melanoma, câncer de pele não melanoma, são curados com uma única visita ao médico. Dentro desse procedimento, o paciente chega, o médico avalia, faz uma raspagem, passa uma substância chamada fotossensibilizador, é ocluída, fechada essa lesão, para que não tome nenhuma luz durante 2-3 horas. Na sequência, o médico vem, tira o que estava vedando esse espaço, ilumina com uma luz específica, em 30 dias cria uma casca, cai, está curado. 95% dos casos. Tem um órgão em Brasília que chama Conitec.
É exatamente nessa fase que está o processo. Quem ganha dos 95%? 98% que é cirurgia. Só que contabiliza comigo. Eu tenho que ir para o hospital, medicação, internação, trauma, quando na verdade eu posso, em um dia, que é uma visita, resolver o problema. O que vocês acham melhor? Ser internado e grosseiramente com a faca, ou resolver tudo num dia? Pois é, a gente também. Só não sei se o SUS acha isso. Tá? Então, a nossa parte nós estamos fazendo. Combinado? Vamos falar um pouquinho de fibromialgia? Que hoje nós temos a fibromialgia e temos o pós-Covid. E acho que vocês estão imaginando assim, como é que esse doido vai fazer a ligação de uma coisa com a outra? Ah, não tá? Certeza, tá. Quem aqui conhece, tem ou sabe sobre fibromialgia, pode levantar a mão. Tá. Alguém próximo da família que tem? Perfeito. Então, até 2017, a gente não ouvia falar em fibromialgia. Vocês perceberam? Estou falando a nível rede social. Facebook da vida. Você não ouvia falar. Hoje chove informação. Metade não serve para nada. Esse é o primeiro aviso que eu tenho que dar para vocês. Eu estou nos 10 grupos de fibromialgia no Facebook. Ninguém sabe que eu estou lá. Eu não fico me manifestando. Mas eu vejo a barbaridade. Primeiro, vem aqueles links assim. A cura da fibromialgia. Uma vacina. Eu não sei o quê. Não, é o chá. Não, esquece. Fibromialgia ainda não tem cura. Então, se você vê isso, não cai nessa. Informação errada, ou vão tentar vender alguma coisa. Dentro desses links, faz uns 3 anos e meio, a gente fez uma reportagem para a Globo e pegaram um vídeo, editaram, tiraram a parte da tecnologia. Depois que eu falo, porque o tratamento é muito bom, aparece o medicamento. Dict. Tentaram vender. Em Minas Gerais passava um cara com um notebook de casa em casa, mostrando a reportagem, esse aqui é o equipamento. R$1.500. Quer? Brasil. Você vende tudo. Mas você não consegue coibir a coisa errada. Bom, fibromialgia é uma síndrome/doença que gera uma dor incapacitante e 300 mil sintomas diferentes. Dor de cabeça, dor de estômago, ansiedade, depressão, intestino irritável, dores que migram para lá e para cá. É tenso. Eu agradeço todo dia que eu não tenho. Mas depois que você avalia os pacientes, entende os pacientes, você vê que precisa de ajuda, da devida ajuda. Em 2010, mais ou menos, veio a ideia do seguinte: na fisioterapia, laser é uma coisa que se usa faz tempo. Ultrassom se usa há mais tempo ainda. Aí, o professor que me orienta veio com a ideia: e se a gente tivesse um equipamento que fizesse os dois ao mesmo tempo? E começamos a usar com artrose. E funcionou. Eu vou mostrar até um vídeo no final aqui. Em 2017 veio a seguinte ideia. Esse pesquisador aqui, o Albrecht, ele fez em 2013 uma das coisas mais difíceis da gente conseguir em comitê de ética, que é biópsia. Então ele pegou uma quantidade de pacientes com fibromialgia, uma parte de pessoas que não tinham fibromialgia, e fez a biópsia da palma da mão dessa região aqui. Só dessa região. E aí, a grande questão era, ele mostrou que
existe maior quantidade de células sensoriais próximos a vasos sanguíneos nos fibromialgicos do que nos saudáveis. Eu tenho maior capacidade de ser sensível a diversas coisas, toque, por exemplo, do que uma pessoa que não tem fibromialgia. O cara achou uma diferença. Não é legal? Demais. Aí, a proposta foi assim. A gente sabe que todo curso de fisioterapia no Brasil, que no Brasil tem talvez os melhores profissionais da área, ensina a tratar a dor no ponto de dor. Pergunto para a senhora, está errado? Não está errado. Mas a gente gosta de nadar na contramão. E aí, já que nós temos essa diferença na mão, e se a aplicação fosse nas palmas das mãos? Para isso rolou todo um estudo. Chegamos a 20 mil sessões de tratamento para poder mostrar que é eficiente. Então, olha só. E outra coisa. Existiu toda uma luta. Porque depois que você mostra que é na palma da mão, aí vem seus colegas que ainda são descrentes e falam assim, mas tem que aplicar só naquela região que o rapaz fez a biópsia. Se eu pegar um livro de anatomia, ele vai mostrar que na mão toda eu tenho terminações nervosas. Então, se eu aplicar na palma da mão toda, eu não vou utilizar, não vai ficar melhor? Eu tive que fazer um trabalho só para mostrar isso. Então, por isso, 20 mil sessões de tratamento. Nesse meio tempo, esse aqui foi o primeiro trabalho que saiu em 2018. E o pesquisador dentro do laboratório, ele não tem noção do que pode desencadear uma notícia. Então foi feita uma reportagem. No dia, saiu na sexta-feira. Na segunda-feira, o ramal central da USP estava travado de tanta ligação do paciente. Santa Casa, a mesma coisa. Tivemos uma fila de 2.000 pessoas esperando o tratamento. Inclusive, está no próximo slide, a Anfibro, que é a Associação Nacional de Fibromialgia, entrou em contato conosco com uma parceria, porque eles viram que era interessante. Então, olha o apelo. Nós temos os pacientes, temos entidades que defendem os pacientes, achando que o negócio é interessante. Bom, o quanto é interessante? Esse gráfico aqui, ele faz a avaliação da qualidade de vida. É um questionário internacional de fibromialgia. E mostra o quanto foi melhor, dividido em percentual de melhor, 10, 20, 30. E mostra pra gente que no mínimo 60% das pessoas tiveram pelo menos 50% de melhora na qualidade de vida, com 10 sessões de tratamento. Quando a senhora vai numa fisioterapia, que não seja com a Marcela, que ela não conta, ela já conhece o segredo do tratamento. Um plano de saúde, não me interessa qual plano. 10 sessões vai resolver? 20 resolve? Essa é a ideia. A gente quer que em 10 sessões funcione. E não só a fibromialgia, tudo. Porque não é justo que a gente tenha que se acostumar com dor. Bom, mas vamos falar de dor. Como que é medida a dor? Vários estudos, a grande maioria utiliza uma escala. Que olha só em cima. São as carinhas mais bonitinhas com um sorriso e a carinha mais nervosa, próximo de uma cor vermelha, que indica muita dor, de 0 a 10. 70% das pessoas tiveram no mínimo 50% de melhor com dor, com 10 sessões. É muita gente. A gente não está falando de medicamento. Bom,
daqui, dúvida, curiosidade, é o primeiro momento da gente interagir. Vamos lá, gente, pergunta. A pessoa já nasce dentro do livro? É uma ótima pergunta. Ninguém sabe. Talvez haja uma predisposição. São poucos os casos que eu vi que a mesma família, mãe e filha, tem. Não é tão comum. Então pode ser uma predisposição. Mas, por conta da minha formação que você já conhece, eu não posso fazer o tratamento. Então eu tenho uma equipe de trabalho. O que eu posso fazer? Avaliar, conversar com o paciente. A fibromialgia, em geral, ela surge por um estresse. O estresse no organismo. Então pode ser um estresse psicológico. Eu perdi uma pessoa, não me recuperei. Terminei um relacionamento. Perdi um pet. Cada pessoa reage de um jeito. Certo? Pode ter sido um acidente, um choque muito grande, uma pancada. Eu peguei um caso que me deixou preocupado. Estresse no trabalho. Quem aqui não tem ou não tinha estresse no trabalho? Não é? Pois é. Então isso me preocupa. Mas, um grande detalhe, outro estresse no organismo, chama-se Covid. A chamada tempestade inflamatória. O nosso corpo foi sujeito a um estresse fora do comum. Tá? Eu brinco que é tudo porque alguém não cozinhou um morcego antes de comer. Não é brincadeira, né? Mas é grosseiramente isso. Bom, respondi. Sim. E após o AVC, qual é o seu Provavelmente. A grande questão é que cada corpo responde de um jeito. Se eu tomo um medicamento, ele pode fazer muito bem para mim, pode não fazer tão bem para ela, pode não fazer nada para você. Então é a chamada individualidade biológica. Então, realmente é isso. Foi feito alguma pesquisa, por exemplo, nessas questões associadas aos inibidores de captação cerebral? Não foi, mas como um grupo formado por fisioterapeuta, então a gente não pode, primeiro, pedir que o paciente faça desuso do medicamento que ele faz uso. Só que ele chega para a gente dopado de medicamento e não dá resultado. Então assim, dentro desse leque de 22 sessões de tratamento, tem um paciente que não estava tomando medicamento, o paciente que estava tomando tudo e mais um pouco. Então, teve essa variação. Mas vocês não perceberam a diferença, por exemplo, quem tomava, por exemplo... Provavelmente, o tratamento ele consegue potencializar o efeito do medicamento. Eu falar para você que se você não estiver tomando nada, ele não vai fazer efeito, o tratamento faz efeito. Se você estiver tomando, vai ajudar o medicamento. Eu vou te explicar como é que funciona a brincadeira. Porque pesquisador é uma coisa interessante, né? A gente acha um resultado, depois você tira a pergunta. Ah, legal. Por que funciona? Eu por que achava de tudo, né? Você não podia ir para casa, ó, resolvi. O tratamento funciona, ok. Mas uma das coisas, o tratamento, ele tem duração? Vocês me perguntaram isso para mim. depressivo pro resto da vida. O tratamento, ele pode variar o seu resultado. E como que ele varia? Por exemplo, se o meu problema está em casa, o que desencadeia o meu problema está em casa. Eu fiz uma avaliação uma vez que nitidamente o problema era o relacionamento. Como é que eu vou falar? Abandono. Não vai falar. Né? Ou existe alguém doente em casa, acamado, tudo isso pode influenciar. Bom, mais um caso muito interessante
A paciente ficou 2 anos e meio sem dor, com tratamento. Só que cada caso é um caso. Por favor. A gente que é velho, não vou generalizar. Existe como fica com dor, né? Sempre tem dor. E eu tenho percebido, olhando para trás, eu tive Covid e eu percebi que eu tenho dores que é proveniente disso aí. Será que já é o começo de fibromialgia, você fala? Isso. Após isso aí eu fiquei com dores nas pernas. Tá. Sempre tenho, dormindo eu tenho. Eu vivo o dia inteiro com dor. Provavelmente não é fibromialgia. O Covid, ele traz, entre outras coisas, dores musculares e articulares. E longo prazo. E assim, o que resolve? A fisioterapia, do jeito que aquela moça de verde ali faz. Aqui na batata da perna. Não estou querendo ser muito cura aí. Não, eu entendi. Mas eu estou tentando lhe ajudar. E eu tenho esse motorzinho que parece um peixe. Sei. Começa a me doer aqui na batata da perna, eu pego aquele motorzinho e some. Então, é uma forma de massagem. O laser, ele vai agir dentro da nossa célula. Ele consegue produzir mais energia, ele consegue ter uma ação para tirar a dor e consegue uma ação para desinflamar. O ultrassom, ele faz a parte de tirar a dor, ele consegue também reduzir a inflamação, e quando juntos os dois, existem algumas coisas que entram e saem da célula, que é sódio, potássio, cálcio, coisa que a gente vê por aí, mas que acontece na nossa célula a todo momento. É uma viagem maluca que acontece no nosso corpo. Porque eu não tomo, tem visto por causa de uma dor. Eu não tomo. Perfeito. Eu não tomo, eu fico com ela, mas não tomo. Se eu falar para o senhor que talvez em menos de 10 sessões de fisioterapia o senhor teria redução dessa dor ou ficaria sem dor, ia deixar esse massageador que o senhor tem de lado? O senhor acredita? Pois é. Eu tenho aqui no final para mostrar, nós fizemos um centro de tratamento para pacientes pós-Covid. Apareceu de tudo que o senhor pode imaginar, mas a dor muscular e articular é o que mais aparecia. É absurdo. É terrível. Exatamente. A articulação entra como um processo inflamatório, é como uma artrite. Dói. Às vezes eu dormi sem dor, uma noite inteira. Exatamente. Pois não. Casos de pessoas que já nascem, imagina assim, eu tive assim, sintomas muito cedo, né? De bebê já com problemas intestinais, e depois quando foi exportado de uns 12 anos. Mas assim, nesses casos de paciente, acontece de ser dores muito difusas em várias partes, e em épocas diferentes, só numa parte, depois só em outra, depois só em outra, e aí chegar no momento onde ela tem mudança de novo. Sim. A dor pode ser pontual, pode ser migratória. Sim. Existem até acho que 18 pontos no fibromialgico que são considerados para palpação com o médico. Então, é o corpo todo. Você pega uma maquinha do corpo, é o corpo todo. E pode ser que hoje você não esteja com dor na perna. Pode ser que não esteja. Não é migratória. E varia a intensidade. Então é muito complicado. Sobre ter a fibromialgia desde criança, pode ser uma predisposição. Hoje ainda ninguém sabe. Por isso que eu falo para vocês, se tem um link que vocês veem no Facebook, cuidado. Metade não serve para nada. Eu estava rodando essa semana
vendo o Facebook, e eu percebi que virou pura propaganda. Você não vê mais foto do seu conhecido. É raro. Você vê a propaganda do mercado, você vê a propaganda de algo que você pensou, apareceu, você nem pesquisou. Você falou televisão, perto do celular, aparece televisão no Facebook. Não é? Bom, lembra que eu falei do porquê? Vamos falar do porquê então? Ó, Oi. só um minutinho. Pois não. Tem uma dúvida aqui sobre a doença de Crohn, que a gente sabe que é uma Doença de Crohn é um processo inflamatório no intestino. Se a gente tem algum resultado. Eu não tenho resultado direto, mas pode ser que dê benefício. É o que eu consigo falar para você hoje. Por conta do processo inflamatório. Isso. Então, obrigada. E acho que vai de encontro ao que eu vou falar agora. Está vendo esse brinquedo aqui? Esse brinquedo aqui chama Brinker. Ele é um sensor que mede a complacência cerebral, que, entre outras coisas, mostra a pressão intracraniana. E detalhe, não é invasivo, ninguém vai furar a cabeça. Essa é a grande mudança que está sendo feita nesse tipo de avaliação. Que hoje você coloca parafusos que vão medir uma pressão que gera não sei o quê. Não. Esse é o padrão que vai ser feito. E esse modelo está ficando já obsoleto. Daqui a pouco vai ser uma moeda, tamanho de uma moeda que vai colocar, que vai mandar o sensor, os dados direto no computador. Em 2017, eu estava com uma aluna de mestrado. E a proposta que eu fiz para ela foi assim: o tratamento já está rodando e está funcionando. Tem esse equipamento do professor Sérgio, com 90 e tantos anos. Ele desenvolveu com 90 e tantos anos esse equipamento. Porque era para uso dele. O médico não conseguia mostrar o que ele tinha, ele pegou, desenvolveu para mostrar o que ele tinha. E essa loucura, né? Ele faleceu há um ano e meio, mais ou menos. E a ideia era, de alguma forma, o que a gente fazia na mão, na teoria, chegava na cabeça. Porque se a gente consegue resultado no corpo todo, alguma coisa vai acontecer. Você topa fazer esse estudo? Não. Tá bom? A gente consegue obrigar as pessoas? Não consigo. Então tá. Guardei a ideia lá no bolso. E há 2 anos, falei, vem cá, vamos fazer. Fiz por conta, acompanhando a paciente. Fizemos 10 sessões de tratamento, 2 por dia, fazendo essa medição aqui. Pensa num sorriso de orelha a orelha. Porque a gente descobriu que nós conseguimos reduzir a pressão intracraniana do paciente em 10 minutos de tratamento. Sabe o que o medicamento faz se demora? A gente achou uma via rápida. Mas esse estudo foi com um paciente. Mas está aqui. É a primeira vez no mundo que a gente consegue mapear dor com alteração de pressão do cérebro. Então eu sei que o paciente, ele chega em estado alterado, faço o tratamento, da palma das mãos, pelas vias nervosas do braço, chega até o cérebro, e aqui eu tenho um centro de dor, chama córtex pré-frontal. Ele é sensível. Quando eu tenho uma pequena redução dessa pressão, ele entende assim. Agora tá legal. E de repente, a hipersensibilidade do paciente reduz. E ao longo dessas sessões, eu tenho aqui, olha, a redução de 70% da dor em uma semana. Só com o tratamento. Bom, só que ela me relatava assim. Antes do tratamento, ela tinha um sono ruim, um estresse alto, dor de cabeça, dor de estômago, intestino irritável e não conseguia fazer exercício. Para a última sessão, na sexta-feira, ela estava dormindo bem,
não estava estressada, não tinha mais dor de cabeça há uma semana, não tinha dor de estômago, intestino regular, e foi andando 5 quarteirões até a unidade de pesquisa. Acho que deu resultado. Mas o que significa? Que eu não regulei só o centro de dor. A nossa brincadeira não parou aqui. Aqui atrás, a gente tem o nervo vago, que é o 10º par de nervos. E ele vai se ligando aos órgãos, o sistema parasimpático do nosso corpo. Ele consegue levar esse resultado do coração, dando uma acalmada, uma bradicardia, do estômago reduz, do intestino reduzir esse processo inflamatório. Então são coisas que nós estamos aprendendo da fibromialgia. E agora sabemos que o modelo de tratamento ele não vai tirar a dor da mão, ele vai ser sistêmico. E essa é a grande loucura. Certo? Eu vou passar um passo adiante e vou ler com a pergunta de novo. Que eu acho que foi muita informação em 2 slides. Perguntas, curiosidades, por favor. Eu tive um neto com leucemia. Graças a Deus foi curado. Hoje é um menino lindo. Eu fiquei 2 anos com a minha filha. Quando tudo isso passou, eu fui diagnosticada com fibromialgia. Então fazem uns 8 anos que eu estou assim. Agora, esses tempos tive pior. Eu levanto e falo pro meu marido, nossa, parece que um trem passou em cima de mim. Mas se não tem dor de cabeça, tenho hernia de hiato por conta do tratamento, daquelas, né, que a gente faz na farmácia, que toma, então eu tenho hernia de hiato. E tomo um comprimido que me faz bem, não me faz mal, me acalma um pouco. Que bom. Agora, eu não sei, é da cabeça essa dor? Eu falar que é da cabeça essa dor é a mesma coisa que eu falar que a dor é psicológica. E se o menino te falar pra mim, ai, o Theo tá gripado. Nossa, eu já tô assim. Posso falar uma coisa para a senhora? Eu sou pai há 6 meses. Eu sei a preocupação que a senhora tem. É exatamente isso. E tudo isso foi fruto do estresse que a senhora teve durante a fase da doença. Ele é o menino daquele ursinho Elo, do Amaral Carvalho, que apareceu a propaganda. Theo, ele faz a propaganda daquele ursinho Elo, Sim. quando ele teve doente. E então, às vezes mexe no computador, faz alguma coisa. Ai, lembra? Vem ver, mãe, vem ver. Não. Porque isso traz de volta toda uma memória, não é? Eu sei. É a mesma coisa quando a gente tem um dia péssimo, chega em casa e pergunta, como é que foi seu dia? Você não quer reviver as lutas armadas que você teve no seu dia? Você quer só assistir na televisão, às vezes num canal nada a ver, aleatório. Um programa de reformas na casa, que não tem nada a ver, não vai estressar. É isso. Mas o estresse que a gente passa, em algum momento vai desencadear alguma coisa. E no caso, a fibromialgia. Se o medicamento que a senhora toma lhe ajuda, ótimo. Mas agora a senhora sabe que tem uma fisioterapeuta que é inovadora, que trouxe algo diferente para a Jaú. Tá? Espero ter respondido para a senhora. Gente, eu falei para vocês que era um caso. Um caso eu não consigo provar nada. Então, aqui está a novidade, Marcelo. Essa é a novidade que acho que você vai gostar. Vamos lá. Desculpa, está em inglês, mas a gente fez um grupo de pacientes com fibromialgia e um grupo sem fibromialgia. Essa é a complacência intracraniana. Então, olha só. Eu tenho aqui, esse P maior que P1 significa pressão maior do que deveria. Aqui ideal, aqui menor.
Menor, ok. Mas eu tenho uma pressão que chega a 100% na primeira sessão, significa que o paciente chegou, não fez o tratamento ainda, fizemos a medida. Nos 5 minutos de medição, 100% de 5 minutos o cara está aqui. Aí ele faz o tratamento. O tratamento dura 10 minutos. Então eu faço a medição de 5. Aí eu venho aqui, faço a aplicação numa das mãos, faço a aplicação na outra, e aí eu faço a medida nos 5 minutos depois. Eu tenho a redução de 100% do tempo para só 46% do tempo da pressão estando acima do ideal. Mas aí eu tinha que ver a pessoa que não tem fibromialgia. E essa pessoa começa do 0 do 47, não do 100. Então temos uma relação da pressão alterada. Poxa, mas essa pressão vai me causar um problema? Tipo um AVC ou alguma coisa? Não, a gente está falando do seguinte: complacência, ela tem variáveis do líquido cerebral, tem variáveis de 5% da pressão arterial. Só que se eu reduzo 0,5% talvez, consigo jogar que os pacientes estejam dentro da normalidade ali, eu não vou estar afetando o organismo, mas essa diferença é tão substancial que o cérebro entende. Aliviou. Olha que loucura. Esse equipamento ele dá 50 mil tipos de dados. Confesso que eu estou perdido em planilha de Excel. Não está fácil. Mas a gente tem discutido bastante. E a esperança que eu tenho daqui a um ano e meio, é que a gente possa dizer que existe um diagnóstico da fibromialgia. Outra coisa, link de reportagem. O diagnóstico da fibromialgia é um exame de sangue tal. Não, não é. Câmera termográfica. Não, não é. Não é. Pode mostrar diferenças pontuais, mas não é aceito. Se você for pedir afastamento, não ri, porque não é validado. Não é validado. Então tem que ser uma coisa aceita pelos órgãos oficiais, para falar realmente isso aqui. O médico fala assim: você vai fazer o exame tal. Aí sim. Hoje você faz 50 exames para excluir outras doenças para dizer que é fibromialgia, não é? Exatamente. Gostaram da boa nova? Só posso dizer, estamos trabalhando. Não, insano. Por favor. As manifestações clínicas sistêmicas da redução da pressão intracraniana foram observadas nos pacientes milhares que foram feitos com laser terapia também? As manifestações sistêmicas que você mostrou no slide. É observado, só que como não é um apontamento como sintoma, no caso, a gente está falando do fibromialgia? Isso. Do fibromialgia, sim. De todos eles. A gente conseguiu a mesma redução dos sintomas. Aqueles sintomas citados ali no slide? Todos eles. Todos eles. No saudável, eu consigo ter uma melhora do sono, algo pontual, mas ele não tem um intestino irritável, por exemplo. Então não é uma coisa que ele vai relatar para a gente, né? Mas ele consegue ter algumas melhores interessantes. Deixa eu ver o ano. Acho que foi talvez esse ano, comecinho desse ano. Eu acompanhei uma paciente com fibromialgia para falar. Não tem. Não. São vários exames. Exatamente. O médico vai te passar vários tipos de exame para descartar, por exemplo, artrite reumatoide, talvez lúpus. E aí ele vai indicar, pode ser fibromialgia. E aí por um exame de palpação em 18 pontos do corpo, dependendo da quantidade de pontos, vai indicar que é. Tá? Falando dos casos sobre fibromialgia,
misturado com constelação familiar, ou vínculo, não é o caso da Não tem cura. O que pode acontecer tenha sido amenizado sintomas por algum motivo. Eu sempre acho que ao longo da nossa vida a gente tem situações que marcam muito a gente. E se a gente pudesse voltar no tempo e corrigir? Talvez aquele sentimento que a gente tem não fique presente. Talvez envolva isso. Muito do que a gente precisa envolve um psicólogo. As pessoas às vezes acham, poxa, mas eu não estou doido. Mas não é isso. Às vezes a gente não quer conversar sobre aquele caso. Às vezes seria um profissional para ouvir e orientar ao longo do tempo. É uma questão de autodescoberta. Quando a gente se autocompreende, abre o horizonte. E talvez seja a partir disso. Sim, que ajuda, então. Ajuda, mas não é cura. Tá? Tudo que você tem que pode ajudar é interessante. Mas infelizmente não é cura. Tá? Se na hora da demissão de um trabalho você pulasse em cima da mesa do seu chefe fosse o suficiente, acho que metade do povo não era estressado. E estresse não fosse causa de fibromialgia. Não é? É mais ou menos isso. Eu acompanhei uma paciente por 42 meses. Eu sou o louco que acompanha o paciente por 42 meses. O histórico dela é o seguinte: ela começou a ter essas dores em 1986. Quem é que não havia nascido em 86? Ô gente, é de Copa do Mundo. Mas ela foi descobrida em 2006 por um apontamento médico, olha só, de 86 para 2006, que provavelmente ela é fibromialgia. Em 2018, na metade do ano, ela fez o tratamento com a gente. Aí eu comecei a acompanhar. A cada 6 meses avaliar. Então, o que a gente observou? Ela chegou para a gente, ali em cima, e aqui, quanto mais é pior, tendo uma péssima qualidade de vida. E reduzimos esse problema já logo após o tratamento, 10 sessões, após 42 meses. Aí falamos de dor. Ela chegou com muita dor. Olha aí. Essa escala aqui, essa e essa, são muito interessantes. A escala, no caso essa aqui, tá? Essa escala aqui, ela trabalha ansiedade e depressão, uma escala válida internacionalmente. E a gente sabe que a dor, muitas vezes, vai gerar uma ansiedade, transtorno de humor, ao longo do tempo pode gerar uma depressão. E ela estava daquele jeito ali. E conseguimos fazer esse controle. E aqui, qualidade de sono. Ela não tinha uma qualidade do sono decente. Voltou a ter. E aqui eu vou voltar. Traz para frente aí. Slide. A declaração dela. Desde 2018, após o tratamento, tive melhora constante na memória, deixando para trás a névoa que a fibromialgia provoca na cabeça da gente. Joana, aluna de fisioterapia com mais de 60 anos. Quando você topa a ideia de ir para a faculdade, você vai ter muito trabalho de leitura. E ela topou. Olha aí. E fisioterapia. Acho que ela gostou da brincadeira, né? Ela acreditou. Bom, eu preciso voltar 2 slides e mostrar para vocês o problema. Fibromialgia dorme bem? Não dorme bem. Por quê? Se você não tem fibromialgia, está na cama, está com alguma dor para jogar bola e tal, virou um pouquinho, acordou, não é? Imagina a fibromialgia.
Reza a lenda que fora as idas para fazer xixi à noite, o paciente acorda de 6 a 8 vezes. Fora o tempo até dormir. Você acha que descansou? Não descansa. A gente consegue melhorar a qualidade do sono. Quando você reduz essa pressão, gera uma sensação de moleza. Estou falando isso que eu testei em mim. E é muito interessante. Você consegue reduzir, aliás, melhorar a qualidade do sono ao longo do tempo. O transtorno de humor vai melhorar. Você dormiu bem? Você não vai levantar respondendo bom dia por quê? Né? Você vai responder bom dia. Isso vai influenciar positivamente na depressão. Detalhe, a respiração passa a melhorar também. E aí, voltando para o cérebro, próximo ao centro de dor, fica onde nascem as memórias recentes. Lá, com mais oxigênio e mais energia, existe um processo onde os neurônios vão fazendo uma reverberação. Vamos supor, eu conto para a senhora, o Palmeiras não tem mundial. Aí essa informação, brincadeira. Aí essa informação chega assim, né? Começa aqui e vai rodando. Se a informação é importante, ela vai ser armazenada para uma memória de longo prazo. Se ela não é, descartada. Mas se eu tenho essa névoa mental, a fibrofob, eu vou ter uma dificuldade na concentração e também vou ter problema para conter essa memória recente. Não é Alzheimer. É só um probleminha. E a gente consegue melhorar isso. E a nossa resposta foi a dona Joana. Tá? O senhor tinha uma pergunta. É comum uma pessoa que tem insônia, não dorme, ela tomar remédio para isso? É benéfico isso aí? Ou... Olha, quem faz toda a indicação de um remédio controlado é o psiquiatra. Não é... E assim, não quer dizer que a gente é maluco. É porque é um médico responsável por esse tipo de tratamento. É um negócio forçado, não é? Não é que é forçado. Às vezes o nosso corpo precisa, por algum tipo de estresse no trabalho. Tem alguns colegas por conta de estresse no trabalho, não conseguem dormir. Aí vive igual zumbi. Exatamente. Exatamente. Mas tanto a entrada nesse mundo de medicamento como a saída tem que ir ao médico. Ainda mais lidando com sono. Tá? Mas o medicamento ele é receitado pelo médico e ele vai ter a certeza ou não que vai funcionar para o senhor. Se não funcionar, ele vai alterar a dosagem, vai mudar o medicamento, tudo isso. Porque a gente fica dormindo, acho que todo mundo é assim, fica com os problemas na cabeça, você pega, não dorme, então tem que desligar, né? Tem que desligar, não adianta você ficar resolvendo o problema dormindo, você não dorme. Não dorme. É esquisito, mas é uma verdade. Mas é um fato. Se o problema um problema que a gente vai saber como resolver, ele não é problema. Essa é a verdade. O problema é quando uma questão que a gente tem, ela está embaralhada. Não é? Que nem o Maduro veio no Brasil. Pelo amor de Deus! Vamos deixar questões políticas para o momento mais adequado. Mas envolve o povo. Então, vamos deixar as questões políticas, a gente conversa depois. Mas a gente conversa depois. Vamos deixar as questões políticas para o momento mais adequado. É assim, em relação a isso, eu tenho um pensamento e eu deixei de ver televisão. Hoje eu assisto Netflix. Certo? Porque a minha opinião, ela é um pouco radical xiita. Para tudo.
seja para violência na nossa cidade, para tudo. Então eu tenho que ficar quieto, porque eu não vou ser bem-vindo. Tá? Eu quis associar o nervo da cabeça com esse problema. Exatamente. É tudo muito complicado. Eu brinco que eu sempre morei no centro de São Carlos. A casa da minha avó, bisavó e tal. Eu conseguia, na minha adolescência, retornar à noite, já meio alto, a pé. Hoje eu não passo nem de carro. É a diferença do que a gente vive ao longo do tempo. É uma evolução? Talvez uma involução, mas tudo bem. Pois não. Mostrei no slide que a respiração também é afetada. Sim. Aí eu tenho sentido esse sintoma. Em alguns casos, quando eu estou andando, quando eu estou falando, aí eu sinto que falta respiração realmente. Eu não tinha visto falar sobre isso na fibromialgia. É assim, são vários fatores que podem influenciar na nossa respiração. Uma noite mal dormida pode. E falo por mim, com excesso de peso, pode. Eu sou obrigado a subir e descer a escada todo dia. É um caos. A gente que está num quadro de ansiedade, receber uma notícia, vai influenciar. Então é tudo com base também na ansiedade que a gente está. Eu estou fazendo check-up com o cardiologista. Nunca mais eu reclamo de exame de esteira. Eu fiz um mapa. Não é de Deus. Mas o que acontece? Você vai entendendo, talvez, que essa ansiedade é algo que você não está vendo, não está percebendo. Acontece. Como assistir ao jornal. Assistir ao jornal pode te deixar ansioso, pode virar o sono. Assista a Netflix. É o jeito. Já me deu a resposta. É o jeito. Mas para tudo. Gente, alguma pergunta? Vocês entenderam o que a gente está? Estresse e ansiedade andam juntos ali? O fibromialgico? A senhora chega para mim. Antônio, eu preciso que seja feito isso. Não. Se ele dá um não é diferente de um olha, não é isso possível. Então até a resposta que a gente recebe pode influenciar. Eu tenho várias ligações de 0300 no meu celular de uma pessoa chamada Leonice que deu meu celular o Banco Itaú. Eu nem tenho conta no Banco Itaú. Isso é estresse. Então são pequenas coisas. Não precisa ser um caos na vida. Pequenas coisas que podem te aborrecer podem desencadear isso. O estresse é um pecador. Sim, sim. Seria uma fibromialgia ou é o estresse? Na verdade, se você tem a fibromialgia, alguns fatores podem influenciar. O estresse é um deles. Eu tenho uma paciente que, quando ficava sabendo no aplicativo do celular do tempo que ia mudar o tempo, dava dor. Antes de mudar o tempo. O que por si só já é complicado, né? O zumbido, teoricamente, ele não faz parte da fibromialgia. Mas isso varia de pessoa para pessoa. Não é um sintoma comum que a gente ouve. Mas é tratável. E agora vem a parte interessante. Tudo que a gente aprende numa pesquisa, muitas vezes vai servir para alimentar outra pesquisa. Eu tenho aqui essa reportagem aqui. Ela foi feita talvez uns 2, 3 anos atrás, 2 anos eu acho, que falava de recuperar a memória do pós-Covid. Foi entendendo a memória do pós-Covid que nós entendemos a memória do fibromialgia. É uma loucura.
Mas foi em fibromialgia que testamos aquele equipamento de sensor. Então o conhecimento é integrado. A gente faz de vez em quando algumas reuniões, assim, grupos de 3, 4, onde realmente sai fumaça na conversa. Não tem jeito. Porque hoje a gente está numa discussão da interação física, da explicação do fluxo sanguíneo, para explicar essa diferença de pressão no cérebro. De repente você vê na luz umas fórmulas. E vai discutindo, vai discutindo, vai discutindo. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. É assim. Bom, eu não estou conseguindo jogar a imagem do vídeo, só o áudio. Vocês querem que eu reporte o que aconteceu ou eu solto o áudio para vocês ouvirem? Pode ser o áudio? Então vamos lá. Esquecer para onde estava indo ou onde deixou um objeto são situações que já aconteceram com muita gente que teve Covid. Só que um tratamento com laser está sendo testado em São Carlos e pode ajudar a recuperar a memória recente prejudicada pela doença. Esquecia tudo. Tudo mesmo. Que demorava para voltar, sabe? Lembrar. Esquecia quase tudo, viu? Falava uma coisa para mim, não entendia, ficava assim, parada, não sabia o que era. Para combater esses sintomas, os pesquisadores do Instituto de Física da USP em São Carlos usaram um aparelho que emite ondas de luz infravermelha. 3 voluntárias que relataram perda de memória por causa da Covid participaram dos testes. Foram 3 aplicações por semana durante 90 dias. Por volta da 20ª sessão, já foi possível observar uma breve melhora na questão da memória do paciente, em relação à concentração, aquela névoa que aparece em relação ao pensamento do paciente. O tratamento experimental foi feito pela USP aqui na Santa Casa de São Carlos. De acordo com os pesquisadores, os sintomas de perda de memória e de confusão mental costumam aparecer entre 6 e 10 meses depois que o paciente recebeu alta da Covid. Os primeiros resultados mostraram que a técnica é uma aliada na recuperação das funções cerebrais. A dona Ângela teve Covid no ano passado. Depois do tratamento com laser, conta que os sintomas de perda de memória diminuíram. Estou ótima. Esquece as coisas? Não esqueço mais. Não. A dona Lázara também viu diferença. Bem melhor. Consegue se lembrar de tudo? Consigo. O laser é aplicado somente na palma das mãos. E tem uma razão para isso. Quando ele é aplicado na mão, esses estímulos são conduzidos pelas vias nervosas, chegando ao cérebro. Tudo isso faz que haja uma diminuição do processo inflamatório, diminuição de pressão intracraniana e, dessa forma, resultados positivos em relação a sono, ansiedade, depressão, resultando na melhora da memória. Os resultados foram publicados nesta revista científica internacional. A próxima etapa é ampliar os testes com mais voluntários. A outra paciente que participou do estudo foi a dona Cidinha, de 66 anos. Hoje ela dirige pelas ruas de São Carlos numa boa, mas depois que pegou Covid no ano passado, passou por momentos bem difíceis. Às vezes eu estava dirigindo, eu tinha que parar para procurar lembrar onde eu estava indo. Eu esquecia, perdi totalmente a memória, não lembrava. O tratamento ajudou a dona Cidinha a encontrar um novo rumo para a vida. Recuperou a memória e o prazer de dirigir. Dá para andar bastante de carro agora? Dá sim. Não tenho medo mais, vou para qualquer lugar. A memória tá boa. Muito boa. Que bom, né? E eles estão precisando de mais voluntários para participar deste tratamento. Quem tiver interesse, liga nesse telefone. Não liga não. O estudo encerrou, não faz isso não. Sabe que, cortando um pouco o assunto, foi muito interessante. O áudio acontecendo, tudo que tinha. Aí eu lembrei de uma situação, antes de ter TV, só rádio. Nos Estados Unidos, nos anos 20, 30, um cara
o Orson Welles fez um programa especial. E ele relatou durante 1 hora como se houvesse uma invasão do mundo por alienígena. Virou um caos nos Estados Unidos. Tamanha atenção que as pessoas davam para a informação. Loucura, né? Vamos lá. Eu estava desbilhotando um site e encontrei no Albert Einstein, em São Paulo, uma palestra online e mostrava esse gráfico aqui. Então, basicamente, o que acontece? Ele mostra para a gente do Covid. O Covid teve, primeiramente, uma primeira onda, que foi o impacto da mortalidade e da morbidade da doença. Ninguém falou para você que bastava colocar uma meia na cara que era melhor do que sair sem nada. Alguém falou? Ninguém falou nada. Imagina um cidadão em São Paulo no metrô. Bom, então tivemos aquele impacto. Tá bom. A segunda onda não é a segunda onda de contaminação. Ela é a onda da restrição, da impossibilidade do tratamento das condições que não eram do Covid. Você tinha câncer? Não dá para tratar, só tem Covid. Estou errado? Não. O que aconteceu? As filas de espera? Problema com catarata? Aconteceu tudo isso. A terceira onda foi a interrupção do tratamento de doença crônica. Então, por exemplo, dor é uma doença crônica. E aí? Pressão alta é uma doença crônica. Como é que nós fazemos? A quarta onda, estamos vivendo ela. Você sabe disso? O OMS falou, não tem mais pandemia. Vamos soltar rojão. Mas a quarta onda é o impacto no trauma psicológico, estresse, problema econômico e uma síndrome de burnout, que é um estresse de trabalho. Eu já tive, um colega já teve. Você senta no computador, o negócio não vai, não rende, não vai. É complicado. E demora para estabelecer. Bom, feito isso, esse espaço grande que vocês estão vendo aqui no vídeo, o Citesc, ele já foi desativado, mas com toda a tecnologia que nós temos e que a Marcela tem aqui, foi feito o tratamento de ausência de sensibilidade, que é parestesia e dores, e reabilitação dessas dores, seja membro inferior, superior, e muitas vezes com tratamento localizado ou tratamento em vias de acesso, que nós aprendemos que funciona como mãos e pés. Tá? Vou passar para o próximo vídeo. Além da tecnologia, eu tenho que ter a fisioterapia tradicional, o tratamento tradicional. Eu preciso fortalecer, eu preciso fazer algum tipo de atividade, eu preciso trabalhar a parte respiratória. É tudo isso junto. Faz uns 4, 5 anos, uma pessoa da equipe, fisioterapeuta, falou assim: tudo que a gente aprende na graduação, a gente joga fora aqui. Ele não está mais com a gente. Não quer dizer que ele morreu. Quer dizer que foi para o RH, não vai rolar. Não dá. Você não pode jogar o conhecimento estabelecido fora. E a tecnologia serve para agregar o que você está fazendo. Eu quero que a sua dor não fique em 50 sessões numa sessão de fisioterapia. Eu quero que ela vá embora em 5, em 10. Mas outra coisa interessante, 70% das pessoas contaminadas com Covid tiveram problema de olfato e paladar. Eu vi reportagem de pessoas que, daquele cozido
casa, o cheiro era de podre. Tomava café, gosto metálico. Pô, café é vida. Até o Covid pegou café, gente. Isso não se faz. E aí, por formas de tratamento que nós estabelecemos, foi possível, então, restabelecer isso. Uma aplicação rápida. Eu tenho 2 tipos de equipamento que a gente usa, inclusive. A Marcela usa um outro, que eu utilizo o tempo. E o tratamento tem resultado. Do Covid, nós vamos falar alguma coisa? Que eu achei que a gente viveu uma coisa de filme. Né? Foi bem ficção científica, com requintes de curiosidade. Bom, o meu chefe, o professor Vanderlei, ele é talvez um dos pesquisadores mais influentes do país. E hoje ele faz parte de várias academias de ciência. Uma delas no Vaticano. Então, uma vez por ano ele fala com o Papa. Legal. Não é legal? Nunca me levou. Mas é legal. Mas a grande questão é, hoje ele está no Texas. Ele aceitou uma parceria e está sendo feito um instituto de física da USP dentro da Universidade do Texas para descontaminação e terapia fotoodinâmica. Por quê? Vocês têm ideia? Ninguém imagina. Porque na nossa vida toda a gente se encharcou de antibiótico. Vocês perceberam isso? Você vai ao médico agora, ele está não dando uma receitinha de antibiótico tão fácil. Quantos tipos de antibióticos vocês acham que tem? Dezenas? Centenas? Cinco. São 5 as classes. E aí a gente está esgotando a brincadeira, né? Aí começa a aparecer superbactéria. Porque a bactéria está aprendendo que se ela está mudando algumas estruturas dela que dificultam a ação do antibiótico. E ela faz assim para você. Olha, você se encharcou tanto de antibiótico, nós que estamos perdendo o nosso principal meio de combate à infecção. Então, o problema futuro não vai ser Covid. Vai ser um corte, uma infecção. Então, uma das coisas que estão sendo trabalhadas é que talvez, isso está sendo estudado, inclusive lá, o uso da terapia fotodinâmica, que é o uso de um laser, um fotossensibilizador, que é o que eu falei para vocês no câncer de pele, só que seria diferente, fotossensibilizador, aplicado na infecção, possa fazer com que aumente a eficácia do antibiótico. Então a tecnologia está aí para ajudar a gente. Ela vai só ajudar o efeito do medicamento. É o que está sendo estudado. Tem outras 50 coisas que eu sei que estão sendo feitas que eu não posso falar, mas é muito interessante. Bom, Covid. Vamos falar mais alguma coisa? Dúvidas, curiosidades? Vamos debater o uso de máscara? Não, tá bom. Não precisa mais usar máscara agora? Eu recebi uma máscara na entrada, mas eu cheguei que ninguém está usando, eu também usei. É assim, eu consigo entrar na Santa Casa hoje sem máscara. Se lá ninguém está preocupado, porque se a gente coloca, às vezes as pessoas olham assim, desconfiadas. Usando máscara. então, mas é uma cultura errada nossa, né? Por quê? No Japão, se a pessoa está um pouquinho resfriada, ela usa para proteger você. Só que hoje, quando você usa, parece que você é o errado. Não é para ser assim. Só que você quer se cuidar. O Brasil, diz algumas postagens, né?
brasileiro tem que ser estudado pela NASA. Em 2018, e agora estou mudando o assunto, então a gente estava trabalhando com artrose. Era paciente com artrose de joelhos com dor, sem dor por 4 meses, depois da aplicação, 10 sessões. Não fazia mais nada, só a dita aplicação do joelho. Então foi feita a reportagem. Só o áudio. Eu estou acabando. Olha. E qual foi o problema? Quando alguém chega para você, vai passar no Jornal Nacional, esse negócio fica tenso. Isso é verdadeiro. Talvez tenha propaganda, tá? Que é vídeo. Cartão de crédito, investimentos, seguros e muito mais. Nubank, N possibilidades. Outra propaganda. Agora a gente vai falar de ciência para a saúde. Pesquisadores da Universidade de São Paulo desenvolveram tratamentos que já estão melhorando a saúde das pessoas. Em São Carlos, eles testaram uma técnica nova para quem sofre de artrose. É tudo muito simples. Só encostar o aparelho na região inflamada e pronto. Uma beleza, não dói nada, não sente nada. Segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, quase 50 milhões de brasileiros têm artrose, inflamação que provoca o desgaste da cartilagem dos ossos e não tem cura. Hoje o tratamento da artrose é feito com remédios associados a terapias complementares. É comum usar só o laser ou então só o ultrassom. Mas pela primeira vez os cientistas combinaram as duas técnicas ao mesmo tempo. E não é que deu certo? O tratamento convencional leva em torno de 4 meses para apresentar resultados. Já este aparelho aqui, em 20 dias pode aliviar as dores. O ultrassom são ondas mecânicas, agitação mecânica, que já tradicionalmente consegue algum efeito. O laser também por ações fotoquímicas, que foi surpresa para a gente, que a combinação dos dois tem um efeito conjunto muito maior do que cada um individualmente. O equipamento foi criado no Instituto de Física da USP. São 2 aplicações por semana, 15 minutos por sessão. 300 pacientes passaram pelos testes na Santa Casa de São Carlos, no interior de São Paulo. 90% dos pacientes que nós tratamos tiveram uma melhora muito grande com relação à dor e aumento da funcionalidade. Ou seja, nas suas ações diárias, de caminhar, fazer atividades normais. Agora os pesquisadores esperam a liberação da Anvisa para comercializar o aparelho, o que deve acontecer até março do ano que vem. Só depois vai ser oferecido para o SUS. O estudo foi publicado em revistas científicas internacionais. A dona Irma levou um tempo para se livrar da dor. Passou por vários tratamentos durante 7 anos. Com a nova terapia, em 1 mês viu diferença. Recuperou o movimento do joelho e agora anda pela casa sem dificuldade. Bem diferente de antes. Como a senhora fazia? Pisava a cadeira e eu empurrando a cadeira para poder andar, né? E como é agora? Agora a dor sumiu, né? Ela está numa esteira. Então ela saiu. Cartão de crédito, investimentos, seguros e muito mais. Nubank, N possibilidades de produtos. Esse é no local. Bom. Então, para a gente já ir encaminhando para o final da nossa palestra, vou mostrar para vocês como ficou para hoje.
aplicação em artrite de mão. O paciente estava assim. E a analgesia, que é a ausência da dor e aumento da mobilidade é tão grande que após a aplicação ela estava assim. Nossa. Mudando agora de questão. Parkinson. Você sabia que o paciente de Parkinson tem dor? Sabe por quê? Porque o tremor é constante. Quando o tremor é constante, a musculatura não fica relaxada. Então fica ali contraída. Vai gerar dor. O estudo era para a gente tratar a dor. Então eu tenho aqui o vídeo do paciente antes e o vídeo dele depois, com 6 sessões de tratamento. Estamos dando início ao projeto de Parkinson pela USP. Hoje é dia 26/7 de 2019. Estamos com o paciente Álvaro. Álvaro, me diga quando foi o diagnóstico e os seus sintomas atuais. O diagnóstico foi há 10 anos atrás. O diagnóstico é a perna, Vocês perceberam que quanto mais ele tenta segurar o movimento, pior fica? a perna, o ombro, e dificuldade de trocar um pouquinho, locomover de manhã à tarde, já só remédio, funciona, mas o tremor que tem muito provável. Ok, obrigada. Hoje é dia 14/8, estamos na 6ª sessão com o Álvaro, estamos na reavaliação. Álvaro, qual foi a sua melhora com o tratamento? Obrigada. Percebeu a diferença? Tem indicação social? Tem porque o tratamento não, ele é associativo. Eu vou tratar a dor e sem querer achei o tremor. Mas ele tem que ter medicação. Aí é esse equipamento que eu vou mostrar agora. Eu peço desculpas pela imagem balançar um pouquinho. Quem está gravando, era eu. Obrigado. Quem estava gravando era eu. Mas eu quero que vocês prestem atenção na mão do paciente ao longo do tratamento. A Marcela também tem esse equipamento na clínica. Loucura, né? Pois é. Mas loucura que a gente faz, né? De repente vem para também já usa. Eu quero contar uma historinha aqui. Essa senhora, na cadeira de rodas, chegou com as 2 filhas. Olha, a gente não sabe mais o que fazer com a minha mãe. Ela estava com uma hiperextensão do pescoço, imóvel. Eu chamei a equipe e falei assim: um presente para vocês, vamos quebrar a cabeça. Durante uma semana foi feita a aplicação de tecnologias, mas também alongamento. A senhorinha, por algum motivo, estava travada. E vocês percebem que na foto aqui ela está com um sorriso. Eu cheguei, ela estava tomando água. Ela tomando água. Ela não conseguia fazer a digestão do desvio. Ela estava assim. Qual a grande questão aqui? A gente trabalha porque o paciente não é só um paciente. Ele é o amor de alguém. É alguém
Alguém se importa com ele. Isso tem que ser diferente. Quando você chega numa clínica, você tem que ser acolhido. Você não é mais um para ficar numa maca junto com 10. Não é? Isso é diferente. Tem que ser diferente. A gente quer que seja diferente. A gente paga imposto. A gente quer que as ruas sejam asfaltadas. A gente, quando paga um tratamento, você quer o benefício do tratamento. Não é? Você não quer ficar um ano fazendo tratamento. Você quer que tenha um retorno. Se tem a cura, ok. Se não tem, que tenha melhora. Avaliações constantes, conversa com o profissional que sabe o que está falando. É isso. Eu já fui em lugar que tinha um profissional em tese estagiária. Vai dar certo? Não vai dar certo. Então são N as questões. E a gente tem que se cercar do que for melhor para a gente. Então, eu queria agradecer a presença de vocês, que olha, é muito legal a gente chegar para falar um pouquinho, trocar uma ideia, e ter tanta gente assim. E ninguém foi embora. Olha, meu e-mail é esse daqui, tá? Meu Instagram é esse daqui. Se precisar de alguma informação que eu puder ajudar, estou à disposição. Mas mais fácil que isso, é só entrar em contato com a Marcela, que ela vai saber tudo e mais um pouco. E ela tem tudo isso que a gente tem lá aqui. Tá bom? Gente, muito obrigado mais uma vez. Um ótimo sábado a todos. Agradecer a presença de cada um aqui nesse sábado de manhã com a gente, aprendendo, e falar que a Multifísio Jaú está à disposição, tá? Para todas as dúvidas. Nós estamos lá todo dia, de segunda a sexta, e o que a gente puder ajudar e proporcionar aí uma melhor qualidade de vida, nós estamos juntos nessa parceria com o Dr. Antônio e o pessoal da USP de São Carlos. Quero agradecer a Socicana, mais uma vez, por disponibilizar esse espaço para a gente, o José, todo apoio, Eduardo Romão, e a Funerária Amparo também, que deu também aí toda a assistência para a gente, tá bom? Obrigada por todos aqui. Sem dúvida, parabéns, professor, pela iniciativa, Marcela, né, que se envolveu tudo. E tenho que agradecer meu time, né? Nosso time se dedicou, uma sábado de manhã, está acolhendo todos vocês aí. Eu acho que é uma informação de suma importância, é aquele braço que a educação, a ciência pode nos trazer e achar soluções para coisas que a gente não tem. Então, parabéns, professor, eu acho que foi muito esclarecedor. Marcela, parabéns, né? E vamos lá, tem um cafezinho para nós todos aí. Obrigado pela presença, pessoal. Um abração.